O vídeo do Kim, né, aquele que ele fala que, porra, né, vamos ficar parados sem trabalhar aqui? Não, vamos trabalhar para passar uma matéria, vamos passar o fim do foro privilegiado, o fim das decisões monocráticas. O Kim propõe isso. Páginas que não tinham muito a ver com política, que só estavam cobrindo, porque provavelmente o tema estava dando curtidas, etc. Essas páginas elas foram cobrir, né? Vamos dizer, com um viés curioso, no mínimo, e os comentários de pessoas que não costumam acompanhar o MBL, pessoas meio desavisadas com políticas, eram favoráveis ao Kim. Até porque, né? Quem é favorável a político que já custa caro pra chuchu não trabalhar? Não, o nosso ato aqui é não trabalhar. Entendi. Então vocês já estão, vamos dizer, obstruindo aí as ações, né? Com o seu não trabalho há pelo menos 3 anos, né? Não é esse jogo? Né? Não fazem porra nenhuma. A produção legislativa daqueles deputados que acham que são grandes guerreiros de alguma coisa é nula. E eles estão tentando agora, de maneira desesperada, perder a fama de otário que eles adquiriram, porque eles apoiaram o Hugo Motta, dizendo pra todo mundo que não, o Hugo Motta vai pautar a anistia, ele é o nosso aliado, ele vai pautar até o impeachment do Lula. Sendo que o próprio Lula apoiou o Hugo Motta para a presidência da Câmara dos Deputados. Então a gente olhava e falava assim, né? Vocês lembram do querido Kim Paim falando isso? Né? Apoiem o Hugo Motta, né, vai pautar anistia, vai isso, vai aquilo. O Hugo Motta enrolou eles. Porém, né, e aqui, assim, você não vai ir conosco a mesma desonestidade que esses caras praticam. O Hugo Motta está sob pressão ali deles, porque eles, motivados por ações que essa sim tem mérito do Paulo Figueiredo ali, e por mais que talvez pareça que, vamos dizer, os meios de ação se esgotaram, foi uma tentativa, eles estão na batalha final, é o endgame, né, do Avengers deles. Então, cavucaram manifestação, a manifestação não deu resultado, o Alexandre de Moraes meteu uma prisão domiciliar, inclusive, que pegou muito mal para o Alexandre de Moraes, e a verdade é que o Alexandre de Moraes está ele em si no seu pior momento, porque ele já não tem muito respaldo e as ações dele estão soando ridículas para a maior parte das pessoas, e está soando ridículo porque ridículas elas são. As decisões do Alexandre de Moraes estão se tornando ridículas, caricatas, e ele está se comportando como um tiranete, sim. Mas o bolsonarismo não é em nada melhor do que o Alexandre de Moraes, é a mesma merda. E aí eles estão tentando obter seus likes, views e ir pro endgame, agora dando aquele show. E aí eles fizeram ontem um comportamento de vou obstruir, vou bloquear tudo, vou parar o andamento da Câmara, no que eu fico muito curioso, porque quando tem matéria importante, eles não fazem isso. Né? Eu me lembro quando a gente estava em 2021 e estavam votando a PEC da impunidade, que era uma PEC que beneficiava políticos ladrões de toda sorte. Não tinha nada disso, muito pelo contrário. O PL, a época, eu não sei se eles estavam no PL, vamos falar o bloco bolsonarista, que a época devia estar talvez no PSL, depois PL e tal, eles se juntaram com o PT para passar aquilo, aí não tinha obstrução. Então você vai pegar uma série de agendas para o governo, né? Por exemplo, quando o Lula agora vetou o aumento do fundão, eles não pegaram e fizeram uma obstrução contra o Centrão, não fizeram nada. O único tema que eles tentaram fazer isso foi esse show, nesse tema que envolve o Jair Bolsonaro, e aí eles estão com o público deles super aqui, não, é isso, vamos ter uma grande vitória. Ontem, o Hugo Motta terminou humilhado, porque mostrou que ele não tem pulso, e na verdade o Hugo Motta, tá, ele é um colega de festas da turma do Arthur Lira, do Rueda, etc. E filmou o Araimin, certo, o Rafael Almeida Riso? Sim. Né? É um colega de festas, né? Então ele é o colega de festas dos caras. Então eles botaram o brother dele lá, que é um rapaz jovem, despreparado, sem leitura, que tem uma equipe de rede social que deve custar uma fortuna, que fica cuidando das coisas dele, que tem coisas da Infraero rolando lá na cidade dele, que o pai dele tem umas coisas com emenda um pouco curiosas e tal. Botaram esse cara não tem autoridade, ele foi humilhado ontem pelos bolsonaristas, e aí ele disse que andaria, que intercederia a favor da votação da anistia e do fim do foro privilegiado, tá? O fim do foro privilegiado eu já tenho minha opinião, e é uma opinião muito clara, tá? Seria muito bom, pois eu acho que o que interessa é que o senhor Hugo Motta, ele fez uma sinalização ontem, a galera cantou vitória, e aí hoje, no meio da hora do almoço, eu tava retornando do almoço pro escritório, eu olho uma notícia completamente sem sentido, não sei se o Riso tem aí, que é o Hugo Motta voltando atrás, e aí restabelecendo a sua autoridade. Então, é legal a gente colocar isso na tela, porque fica esse jogo de empurra, né? E aí eu vou colocar o que nós estamos sabendo nos bastidores, em que o Hugo Motta uma hora cede, na outra ele quer mostrar autoridade. Ele começa dizendo que a presidência é inegociável. Eu não entendi nada. Você está querendo dizer que estava sob negociação a presidência? O Hugo Motta não sabe nem colocar, vamos dizer, fazer um uso competente das palavras ali para se defender, né? Mas, vamos lá, dá o play.
A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. O que te parece, né? Primeiro é o seguinte... É um cara que não tem condição de ocupar a posição que ele ocupa, que não conseguiu ontem restabelecer a própria autoridade. Ontem outros deputados ficaram sentados na mesa dele e na cadeira dele de presidente, né? E ele ficou pedindo pra ele sair de uma maneira ridícula. Ele chegou a falar, então eu vou punir vocês, vou suspender. Aí a galera falou, então suspenda. E ele naturalmente não iria suspender, então não suspendeu. Então é aquele cara que tira o revólver do coldre, aponta, aí, vai fazer o quê? Ele não faz nada, aí tira um revólver da mão dele. Foi isso que aconteceu, tá? O Hugo Motta ontem, ele terminou o dia desmoralizado, tanto que o comentário da imprensa que faz a cobertura em Brasília era, nossa, se fosse o Arthur Lira isso não tinha acontecido, né? Se fosse outro cara com mais autoridade, se fosse o Eduardo Cunha, isso aí não tinha acontecido. Mas o Motta, ele tá cada vez mais parecendo um cara fraco. E se vocês repararem, desde que ele assumiu, ele fica o tempo todo falando que ele é um presidente, e essa presidência vai fazer tal coisa, essa presidência pensa assim. Ou seja, o cara que fica, vamos dizer, o tempo todo falando sobre a sua própria presidência, sobre o que ele faz, sobre como ele é independente, como ninguém pauta ele, é fraco. Se você precisa falar o tempo todo do seu poder, significa que poder não tem, né? E o poder está no discurso, né? O poder está, vamos dizer, um poder projetado, falso, oriundo de uma vontade de ter poder e não de um poder em si. O poder, galera, costuma ser estático. O poder, ele é gravitacional. Quando algo tem poder, outras coisas orbitam ao redor, entendeu? É como se o Sol tem poder, o Sol tem essa força gravitacional e os planetas giram em torno do Sol. Quando você fica lá se movimentando, eu tenho poder, tá? Então, não me parece um cara apto a lidar com esse cenário atual, tá? Não mesmo. E eu acho que a fraqueza dele está saltando aos olhos. Ao mesmo tempo, é natural imaginar, tá? Tô falando aqui do jogo, que um legislativo que é humilhado, que ele é chutado, que ele é enxovalhado recorrentemente pelo poder judiciário, ele vai ceder todas as vezes que ele estiver diante de uma pressão. Ontem o Hugo Motta cedeu. Agora, será que esta sessão vai permanecer? Esta é a primeira pergunta. Porque, naturalmente, não apenas ele, mas as lideranças dos partidos do Centrão, que é quem mandam naquela desgraça, eles têm uma pressão dupla. De um lado, a pressão do bolsonarismo e do outro, a pressão das cortes superiores. Em geral, via de regra, os líderes do Centrão, sob pressão do bolsonarismo ou das cortes superiores, eles tomam o caminho das cortes superiores. Essa é a regra do jogo. Então, quando o cara, sei lá, rolou um negócio de IOF, eles ficaram tudo puto, mas eles têm que botar a viola no saco. Isso acontece por diversas razões, né? Uma delas é o foro privilegiado que joga tudo na conta lá do STF e aí os caras ficam na mão do STF. Sim, isso conta. Mas é mais do que isso, porque a relação deles com o STF, e não só com o STF, com as cortes superiores como um todo, entendam, não é uma relação de conflito. É uma relação de parceria, de confiança. O que eu quero dizer assim, o Rueda do União Brasil, ele é um advogado. Ele tem um grande escritório de advocacia. Eles não vão se dispor. Eles não vão se dispor. E não é só porque o cara, mano, é cheio de processo no rabo. O Ciro Nogueira do PP é cheio de processo, tá todo atrapalhado. É natural que eles venham a ter que ceder. Tá? É natural que os caras do Centrão venham a ter que ceder. Mas pode ser, e esse é um jogo muito cheio de nuances, tá? Que eles podem também ter farejado um enfraquecimento do Alexandre de Moraes e seja um momento para restabelecer algum tipo de posicionamento mais propício ao legislativo no jogo. Isso é possível. Temos alguns sintomas, por exemplo, veja só a questão do Sóstenes, né? O Sóstenes é o líder do PL na Câmara e ficou participando lá do ato a gente tá falando das grandes múmias de Brasília, né? Ele se amarrando, se colocando esparadrapo e tal, e obstruindo as coisas. Sóstenes pede desculpas a Motta por obstrução. Abre aspas, foi muito paciente. Mas ele elogia, diz, líder do PL na Câmara agradeceu o presidente da Câmara e pediu perdão em público pela obstrução dos trabalhos. Vamos lá.
Estranho, né? O líder do PL na Câmara, Sóstenes, pediu desculpas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pela obstrução que a oposição causou no plenário das comissões do Congresso. Ele agradeceu ao deputado paraibano e disse que foi muito paciente. A fala se deu nessa quinta-feira. Eu não gosto de fazer coisas, apesar de que eu não fiz isso em público, não expus publicamente. Mas ontem, com a acirrar dos ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão na tribuna na Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de pedir perdão em público. Nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo, reconheceu Sóstenes durante a sessão plenária. Em nota, Sóstenes disse que o presidente Hugo não assumiu compromisso com a pauta. Então, o que rolou? Saíram gritando vitória ontem. Vitória, Vitória, vamos pautar! E foram dormir gritando vitória. Terminou com o líder do PL hoje, avisando que o Hugo Mota não assumiu compromisso nenhum com votar a anistia. Veja o que ele disse. O compromisso é com os líderes partidários e nós, que representamos a maioria desta casa, vamos sim pautar o fim do foro privilegiado e a anistia. E aí entra, né, o que nós farejamos. Talvez o jogo seja o Hugo Mota não pautar e manter o acordo que ele tem com o governo Lula e com as cortes superiores, visar, mas eu não tenho como fazer nada, sai de cena, e aí os líderes dos partidos, no caso PL, o PPUNI, né, PP União Brasil, PSD, colocam pra pautar. Talvez eles coloquem pra pautar do jeito deles, né? Eles dão aquela temperada no tema pro tema, vamos dizer, ficar mais palatável para caras do Centrão. Então o que se comenta é isso, o Hugo Mota tiraria o pé, e aí ele de fato ficaria um cara em xeque, e é isso a gente precisa entender, o Hugo Mota como presidente da Câmara morre no jogo de vez, e aí a briga prossegue em novos termos. Vamos lá. Eu acho que é até um troféu para toda a população a gente ter conseguido avançar até esse ponto. Não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia. A gente está aqui defendendo que há sim um acordo para que se paute a anistia, tanto na Câmara quanto no Senado, e quem tiver a maioria vai levar essa. E é um gesto importante. Eu acho que é até um troféu para toda a população a gente ter conseguido avançar até esse ponto. Me soa um pouco, né, um lado a turma do PL, a turma bolsonarista tentando falar, viu, nós fizemos muita coisa e conseguimos uma vitória, tá? E aí o presidente da Câmara tentando, né, conter e mitigar, vamos dizer, essa sensação ruim que ficou. E não foi isso, não fui pressionado a ceder. E aí no fim eles jogam pros líderes, mas não dentro de uma loja de que fechamos um consenso, fechamos uma maioria, isso vai passar, tá? Mas sim, vamos pautar e vamos que vença o melhor. A gente sabe que na Câmara tem chances de passar, mas a gente sabe que no Senado o Alcolumbre é um cara que não vai se dispor com a Suprema Corte. O Alcolumbre é um cara todo cagado. O estado dele é o estado, né, mais recebe emenda, é uma farra aquela brincadeira. Ele é um cara que mata no peito e segura qualquer pedido de impeachment contra o Alexandre, tá? E veja só o que ele falou. Olha isso aqui. Acho que isso aqui é a coisa mais importante do ânimos do Alcolumbre. Alcolumbre diz a líderes: nem com 81 assinaturas pauta o impeachment de ministro do STF. A oposição anunciou ter conseguido as 41 assinaturas necessárias para aprovar a admissibilidade do processo de impedimento de Alexandre de Moraes, caso o presidente da casa desse andamento, tá? Desce aí. Ou é só o título? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitou entrelinhas. Numa reunião com os líderes partidários da base do governo Lula e da oposição, ele afirmou que não dará andamento aos pedidos de impeachment de Xandão, blá blá. Nem estiver blá blá blá. O senador deu a declaração em tom elevado. Tamanha irritação até se incluiu na conta para expor que, nem se o Senado inteiro pedisse a abertura do processo, ele daria andamento. A afirmação de Davi Alcolumbre é um banho de água fria para os bolsonaristas que anunciaram nesta quinta-feira 7 que conseguiram as 41 assinaturas. Esse é o número necessário para aprovar a admissibilidade do processo, caso o presidente do Senado desse andamento ao pedido. Abre aspas. Um processo de impeachment não é fruto da vontade do presidente da casa, é um movimento de maturação e tempo. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também não ia votar o impeachment de Dilma Rousseff, mas uma hora o evento muda. Rebateu o senador Carlos Portinho. Uma coisa de cada vez, agora tem 41 assinaturas, depois conseguimos apoio para ter 54 votos. Vamos comemorar a vitória de hoje, disse Carlos Portinho. Que parece a vitória de hoje muito mais uma vitória para a plateia. Tipo, nossa parte estamos fazendo. Porque, né, a verdade seja dita, ao longo dos últimos meses, mas especialmente agora que está essa pressão do Eduardo Bolsonaro, ficou parecendo que os deputados bolsonaristas e os senadores também eram uns inúteis. E eles são uns inúteis, tá? O trabalho parlamentar desses caras é de uma utilidade atroz. Mas, né, vamos colocar aqui, pressionados como eles estão tentando extrair alguma coisa. Conhecendo todos eles, eles não são bolsonaristas. O Kim gravou um vídeo maravilhoso que ele conta, né? O cara ficava lá com o esparadrapo na cara, mas veio do jogo do Flamengo.
Tudo que esses caras sonham é uma superação do Bolsonaro. Também ninguém ali tá ligando pra véia que tá presa. Ninguém tá ligando pra essa porra. Tá? Então o lance, a energia, o ânimos dessa galera é um ânimos de outra natureza. Vou lucrar, vou diminuir minha rejeição, volta a pegar esse público bolsonarista que tá super ativo e jogo que segue. A vida é um trem, ele vai seguindo aí o trilho dele. E o trilho deles é pra fora do Bolsonaro. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.